Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial integral 2, estamos trabalhando especificamente com integrais impróprias. Estamos com integrais impróprias, só para nos situarmos, estamos aqui, integrais impróprias. Então, pessoal, na aula anterior, conseguimos definir uma integral imprópria. Você tem uma função, basicamente a sua função ela é contínua em um intervalo do tipo a mais infinito. Sua função, é claro, é uma função que chega em R. Estamos estudando funções como essa. Daí, para cada tzinho que você considerar maior do que A, você sabe que, em particular, a sua função f, nesse intervalo limitado e fechado a t, chegando em R, ela é uma função contínua, logo ela é integrável. Porque agora sim você consegue dar sentido para a integral da função de A até mais infinito, da função f de x dx. Esse negócio agora passa a ter sentido. Isso aqui é igual ao limite quando esse nosso t tende a mais infinito, da integral de a t, da função f de x dx. Esta parte aqui, vocês sabem que existe, acabamos de fazer as continhas nas aulas anteriores, aqui vocês conseguem integrar uma função em um intervalo limitado e fechado. A novidade aqui para vocês era simplesmente calcular esse limite. Como vocês acabaram de estudar limite no curso de cálculo 1, vocês sabem muito bem que o limite como esse pode existir ou não existir, ou pode existir sendo finito, sendo infinito. Então, a existência dessa integral imprópria, nesse intervalo de 0 a mais infinito, está condicionada ao limite quando t tende a mais infinito, dessa expressão aqui existir e ser finito, ou então ele existir sendo infinito. Faz sentido para nós também, salvo para vocês, certo? Aí, em geral, conseguimos definir também a integral de menos infinito a da função f de x dx. Isso aqui é o limite quando o nosso t tende a menos infinito, da integral de t a da função f de x dx, desde que a nossa f que vem de menos infinito, a nossa f, ela sai de menos infinito, chegando em A. Agora, chegando em A não, só de menos infinito até A, tomo meus valores para t, para x, a minha função chega em R, ela é contínua. E, em geral, se a sua função ela é contínua no intervalo limitado, ou melhor, no intervalo ilimitado, se a sua função ela é contínua no intervalo de menos infinito a mais infinito, chegando em R, isso aqui é o quê, pessoal? Aqui é a nossa reta R, certo? Aqui é a reta R. Então, agora eu posso falar, ou faz sentido falar a integral imprópria de menos infinito a mais infinito da função f de x dx. Isso aqui é simplesmente igual à integral imprópria
de menos infinito a A, da função f de x dx, mais a integral imprópria de a mais infinito da função f de x dx. Para facilitar aqui as contas, eu posso trocar esse ar por zero, não tem nenhum problema, pessoal. Eu posso tirar esse ar daqui e considerar simplesmente o zero. Para ficar bem mais simples as contas, posso. Eu calculo a integral imprópria de menos infinito a zero da função f de x dx. Depois somo com a integral imprópria de zero a mais infinito. Aí, desde que esses limites existam, essa minha integral imprópria ela tem seu valor. Lembrando que esses limites podem ser também mais ou menos infinitos. Você tem que recordar a noção de limites infinitos que vocês viram no curso de cálculo 1, quando é que dá mais infinito, menos infinito, mais infinito. Quais que fazem sentido? Tem toda uma regrazinha que vocês têm que dar uma revisada, pessoal. Certo? Com isso, pessoal, o que é que vamos fazer? Vamos agora introduzir a noção de área. Eu posso agora calcular a área através de integrais impróprias da seguinte maneira. Então, vamos olhar para a definição, porque temos uma função, nossa função f de x dx. Nossa função f de x é uma função maior ou igual do que zero, onde, pessoal, em um intervalo de a mais infinito, esse intervalinho aqui, lembrando que no infinito ele é aberto, de tal modo que essa função seja integrável em qualquer intervalo que você considerar de a t. Eu estou tomando um a entre... Eu estou considerando um a. Aqui eu tenho a mais infinito, isso aqui tudo, da reta. Nesse intervalinho, você pode simplesmente considerar um t qualquer. Quando eu faço isso, eu obtenho esse intervalo limitado e fechado aqui. Se a minha função é contínua nesse intervalo limitado e fechado aqui, eu estou diante dessa situação, a minha função ela é integrável nesse intervalo limitado e fechado. Aí eu vou considerar o seguinte conjunto A, pessoal. O nosso conjunto A é o conjunto de todos x e y, tá o quê? O meu y está entre 0 e a função f de x, e o meu x é maior ou igual do que a. Deixa eu escrever aqui. Basicamente é isto aqui que vai acontecer. Nossa. Vamos fazer novamente. Nossa. Professor, licença, Ué, o Eduardo falou no grupo pedindo para avisar para o senhor deixar ele participar da aula. deixa eu olhar aqui. Não tá a chamada dele. Não apareceu. Não apareceu, pessoal, o pedido dele. Foi avisado para ele pedir de novo já, professor. Pronto.
Agora sim. Então ficou feio isso aqui, né, pessoal? Então vamos lá. Então eu tenho aqui a minha função, ela é maior ou igual do que zero, significa dizer que quando eu olhar para o gráfico dela, ela está aqui ou no primeiro ou no segundo quadrante, é isso que eu estou dizendo. A minha função está aqui. A minha função, ela faz sentido no intervalo de A até mais infinito. Vou considerar o A maior do que zero, pessoal, mas pode ser que esse A seja negativo, não tem problema. Vou considerar esse A como sendo esse valorzinho aqui. E a minha função faz sentido eu falar em qualquer valor que está à direita desse meu A. Ela possui imagem. Então, aqui eu tenho o gráfico da função. O gráfico da função é basicamente uma coisa assim, que é o gráfico da função f, porque quando eu olhar para esse eixo y igual a f de x, eu tenho a imagem ou as imagens da função. Então, aqui eu tenho o gráfico. Um pontinho como esse aqui é simplesmente um ponto x e f de x. Aí, quando você tomar um t maior do que a, sei lá, eu tomei esse tzinho aqui. Deixa eu mudar a cor, né, pessoal, para não ficar legal. Tomei esse t aqui, maior do que a. Quando eu faço isso, pessoal, e eu restringir a função a esse intervalo limitado e fechado aqui, a função ela é contínua. Logo, ela é integrável. Eu vou considerar agora o conjunto A. Quem é o nosso conjunto A? O conjunto A está aqui definido. Ele é formado por todo x e y, tal que o meu y vem desde esse zero aqui e vai até a função f de x, ou seja, ele está variando daqui a aqui até tocar o gráfico. E o meu x será sempre maior ou igual do que a, pessoal. Então, eu estou considerando não apenas a minha f restrita a esse intervalo azul, não. Estou considerando a f em todo essa semi-reta de A até mais infinito. Aqui é o nosso conjunto A. Então, se você olhar para o conjunto A, nosso conjunto A é esse conjunto aqui, pessoal. Tudo isso aqui é o conjunto A. Aí continua, ele não para. Tudo isso aqui é o conjunto A. Então, agora faz sentido eu definir a área desse meu conjunto A. Perceba que esse conjunto, eu não consigo enxergar o final dele. Percebam, eu não consigo. Mas eu consigo calcular a área desse conjunto. Basta eu recorrer a integrais impróprias. Por quê? Quando eu olhar para integrais impróprias, e eu olhar para esse intervalinho em azul aqui que eu considerei, lembrando que cada um de vocês pode considerar um intervalo como esse. Então, para não ficar pegando o intervalo de cada um de vocês, vamos pegar um genérico, que é esse aqui. Como eu sei que para cada um desse intervalo que você escolher, ou de um modo genérico que escolhermos, adotamos esse aqui como sendo o nosso intervalo genérico, tá aqui, pessoal. Se eu olhar para o conjunto, sei lá, vou dar um novo nome para esse conjunto. Eu vou chamar o conjunto ATIL. O conjunto ATIL é formado por todo x e y, tal que o meu y é maior ou igual do que zero, menor ou igual do que f de x, só que o meu x ele vai estar compreendido entre A e esse T que acabamos de entrar em consenso e dizer que
Ah, eu não vou escolher o T de cada um de vocês, mas vamos tomar um T que seja consenso entre todos nós, esse T genérico. Quando eu faço isso, pessoal, esse conjunto em branco aqui é o conjunto A, e o conjunto aqui em azul, ele é o conjunto ativo. Tá aqui. Eu não sei calcular a área do conjunto A. A do ativo eu sei, porque você pode recorrer à integral de Riemann. A definição lhe diz que calcular desse conjunto em azul, desse conjunto ativo, a área desse conjunto ativo, aqui por integral de Riemann, você sabe que é simplesmente calcular a integral definida de A a T da função f de x dx. Mas só que se eu calcular essa integral definida, pessoal, no intervalo de A a T da função f de x dx, depois eu mandar esse meu t para o infinito, eu vou cair justamente na definição de integral imprópria. Então, esse negócio agora faz sentido e você vai estar condicionado a calcular a área desse conjunto que eu não consigo nem ver o final dele, porque ele continua, simplesmente recorrendo à definição de limite ou calculando a definição de limite de funções, pessoal. Então, agora faz sentido. E simplesmente eu posso enxergar a área desse conjunto A, que é um conjunto que eu não vejo o final dele ainda. Isso aqui passa simplesmente a ser condicionado a eu calcular o limite quando o t tende a mais infinito da área desse meu conjunto ativo. Aqui eu posso até considerar esse ativo t, né, pessoal, para ficar melhor. Pronto, aqui fica ativo t porque ele depende do t. Eu mando t tender ao infinito. Só que quando eu faço isso, eu estou mandando t ir para o infinito na integral definida de a t da função f de x dx. Só que calcular esse limite, pessoal, aqui, eu acabei de dizer a vocês que ele existindo ou sendo um limite infinito, não tem problema, você vai acabar caindo na integral imprópria de a até mais infinito da função f de x dx. Então, esse conjunto aqui, que eu não consegui ver o final dele, não sei onde que ele termina, mas eu consigo, através da noção de limite, calcular a área desse conjunto, pessoal. Percebam. Então, essa definição de integral imprópria, ela vai lhe ajudar a calcular esse tipo de área. A integral definida, que foi aqui trabalhando nas aulas anteriores, ela vai lhe dizer como calcular essa área do conjunto em azul, que é a integral definida, certo? Então, agora você tem maneira de calcular tanto a área desse conjunto em azul, que você consegue pegar esse conjunto, tocar nele, como desse conjunto em branco, que eu consigo prever o que vai acontecer, mas eu não sei onde ele termina, certo? Então, a condição para que isso aconteça é que esse limite exista. Ou então que ele seja infinito, também isso faz sentido, que eu vou ter um conjunto de área infinita. É natural, isso faz sentido. Então, essa é a definição. Então, você tem que entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista geométrico, que esses esboço você deve guardar. Por que você deve guardar? Porque, em prática, ou melhor, de modo pragmático, às vezes vocês não vão se deparar com continhos, pessoal. Não é aqui no curso, não. Talvez eu faça exemplos para vocês aqui no curso. Mas ao longo do curso de vocês, ou dependendo do que vocês vão trabalhar, vocês devem modelar as coisas simplesmente pensando na geometria da coisa. Vocês devem modelar. Então, vocês guardam essa informação, porque dependendo do modelo, você já sabe o que fazer. O que eu tenho que encaixar para mim começar a escrever aquele modelo. Depois que você começar a escrever, você vai ver o que vale, o que não vale, o que eu tiro, que é a chamada parar as arestas. Mas é você olhar para um problema e saber pelo menos por onde começar. Como terminar o problema? Aí depende da maturidade que você tem.
mas guarda a informação, que é essa ideia vocês devem guardar. Agora vamos para o ponto de vista pragmático, que é fazer as continhas. Fazer as continhas, vamos fazer o exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. O exemplo eu quero simplesmente calcular que é a área, né, pessoal? Quero calcular a área. A área de quem, pessoal? A área do conjunto A, que é formado por todo x e y, tá o quê? Esse meu y, ele é maior ou igual do que zero? E esse meu y, ele é simplesmente menor ou igual do que 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E esse meu x, ele vai estar simplesmente compreendido entre zero e mais infinito. Então, deixa apenas maior do que zero, maior ou igual do que zero. Você já sabe o que isso significa. Maior ou igual do que zero, ele está entre zero e mais infinito. Então, basta essa informação aqui. Quero calcular a área desse conjunto. Então, é interessante você olhar para o gráfico dessa função, primeiro saber o que é a função, né? Para que você tenha noção do que está acontecendo. Então, se você olhar para esse conjunto, você pode comparar esse conjunto aqui com esse conjunto aqui, pessoal. Vou comparar esse conjuntinho aqui, vou comparar com esse. Se você comparar esses dois conjuntos, é imediato que a sua função f de x, ela aparece aqui. Então eu consigo identificar quem é a função f olhando para esse conjunto. Então vamos escrever. Seja aqui o nosso f de x é simplesmente a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa é a nossa função. Pessoal, se você olhar para essa função é uma função contínua. Aqui é zero, pessoal, aqui não é A, não. Aqui é zero. Se você olhar para essa função, é imediato que você consegue perceber que essa função é uma função contínua. Em qualquer número real que você considerar, você tem continuidade. Então, o que temos, pessoal? Que essa função, ela é contínua em todo o conjunto R, pessoal. Se ela é contínua em todo R, em particular, ela será contínua no semi-eixo superior, ou no semi-eixo positivo, ou no negativo, de todo x maior ou igual do que zero. Em particular, essa função, ela é contínua em todo x maior ou igual do que zero. Isso aqui acontece. Se você olhar para o gráfico dessa função, pessoal, a fim de identificar quem é esse conjunto A, basicamente aqui vamos ter esse conjunto aqui. Eu vou pegar a imagem para ficar mais bonito.
Vamos lá. Vou pegar a imagem para ver se fica mais bonito. Tá aqui. Você pode fazer no GeoGebra. É rapidão, você consegue fazer. Basta você ter o GeoGebra instalado, pessoal. Ou então tem softwares que lhe dá o gráfico imediato também, pessoal, na internet que é online. Não tem problema não. Certo? A parte de construir gráfico já passou, foi no cálculo 1. Não é aqui mais não. Então, basicamente, se você olhar para essa função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, com o nosso x maior ou igual do que zero, o que dá para perceber é o seguinte: quando x for igual a zero, a função tem imagem 1. Tá aqui. Quando x é maior do que zero, ela vai percorrer esse conjunto aqui em vermelho. Então, se você olhar para cá, você pode concluir que o seu conjunto A é esse conjunto aqui, pessoal. O conjunto A é esse conjunto aqui que você não consegue enxergar o final dele. Esse aqui é o nosso conjunto A. Eu quero calcular a área desse conjunto. Aqui é o nosso conjunto A. Eu quero calcular essa área. Não é uma coisa que está infinita, eu não sei calcular a área de uma coisa infinita. Você não sabia, agora você sabe. Por quê? Porque eu posso muito bem olhar para a parte finita da coisa. Quem seria a parte finita da coisa? É entrarmos em um consenso e escolher um T que seja comum a todo mundo da turma. Quem é esse T? É o T genérico. Sei lá, vamos tomar um Tzinho como esse aqui. Então, ao invés de eu considerar o meu x sempre maior ou igual do que zero, eu vou considerar o x entre zero e esse T que eu fixei. Agora eu tenho a limitação para o conjunto ativo. Nosso conjunto ativo, pessoal, eu vou colocar em azul. Pronto. Nosso conjunto ativo será o conjunto limitado por essa reta em azul, o eixo y e o grafo da função desde o ponto y igual a 1 até esse pontinho aqui. Então o conjunto ativo, vou pintar ele em azul. É melhor chamar A índice T, né, pessoal? Fica melhor. Então aqui é o conjunto A índice T. Pronto, dessa maneira fica melhor. Eu sei calcular essa área, porque eu sei calcular a integral definida. Então agora eu sei calcular essa área. Depois eu mando essa área para o infinito, que eu vou cair em uma integral imprópria, e assim eu consigo calcular a área desse meu conjunto. Então vamos lá. Fazendo as contas, já identificamos o conjunto A, por recorrer à definição. Então, por definição, o que temos, pessoal? Vamos lá. Então, por definição, o que temos? Que a área desse conjunto A é simplesmente a integral imprópria de zero. Deixa eu escrever aqui mais embaixo. É simplesmente a integral imprópria de zero até mais infinito da função f de x, integrando em relação à variável x, que é simplesmente igual à integral de zero a mais infinito. A função f de x é a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Mas isso aqui, por definição de integral imprópria, pessoal, isso aqui é simplesmente o limite quando t tende a mais infinito da integral de zero a t da função 1
sobre 1 mais x ao quadrado dx. Fazendo essa continha aqui, se você olhar para cá, pessoal, se você olhar para cá do ponto de vista de integral indefinida, você pode recorrer à tabela. Cadê a tabela? Está aqui, pessoal. Item N. Pela tabela, a integral indefinida daquela função é o arco tangente de x mais uma constante. Então, aqui eu vou voltar. Arco tangente de x mais uma constante. Eu não vou colocar a constante porque, como eu estou trabalhando com integral definida, aquela constante ela vai ser anulada, pessoal. Então, eu não carrego mais ela, certo? Eu coloco simplesmente que isso aqui passa a ser igual ao limite. Quando o nosso t tende a mais infinito, essa integral agora eu conheço do arco tangente de x. Aí a minha variação aqui é de 0 a t. Aqui eu só utilizei a definição de integral definida, pessoal. Que você cai simplesmente no teorema fundamental do cálculo. Pessoal, mas se você olhar... Deixa eu fechar isso aqui. Para a expressão entre colchetes. Se você olhar para cá, o que você tem daí, pessoal? O que você consegue ganhar? Olhando para cá, eu repito a expressão limite quando t tende a mais infinito. Isso aqui eu vou repetir. Aí vamos resolver a expressão entre colchetes. Isso aqui é o arco tangente de t menos o arco tangente de zero. É isso aqui. Aí vamos ver o que é o arco tangente de zero, pessoal. Vamos ver o que é o arco tangente de zero. Por definição, arco tangente de t. Isso aqui é igual a b, se somente se tangente de b é igual a t. Definição? Se o meu t for igual a zero, então eu tenho que a tangente de b é igual a zero. O seno de b sobre o cosseno de b, isso aqui é igual a zero. Eu estou considerando esse b variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto. Então, quando é que isso aqui vai zerar, pessoal? Quando b for igual a zero, vocês concordam? Quando b for igual a zero, seno de zero é igual a zero, cosseno de zero é 1. A expressão faz sentido, isso aqui é igual a zero. Então, isso aqui é verdadeiro, um intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, quando b for igual a zero. Então, esse meu arco tangente de zero, ele será igual a zero. Aqui eu fiz as continhas, vou apagar isso aqui. Vou tirar. Já vou ganhar que o arco tangente de zero é igual a zero. O arco tangente de t eu não sei quem é, porque o t é uma variável nesse ponto. Entendeu? Repito, limite quando t tende a mais infinito, aí aqui vai ficar o arco tangente de t menos o arco tangente de zero, que vimos agora há pouco, que é igual a zero. Isso aqui é igual ao limite quando t tende a mais infinito do arco tangente de t. E esse limite vai para onde, pessoal? Então, quando você faz t tender a infinito, o arco tangente vai para onde? Eu vou colocar aqui como um cálculo auxiliar. Vou escrever aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Então, o que temos, pessoal? O arco tangente
de T é igual a B, se e somente se tangente de B é igual a P. Não é isso? Então, quando esse meu T vai para o infinito, eu estou dizendo que o seno de B sobre o cosseno de B, isso aqui é igual a T. Então, daí, fazendo esse nosso T tender a mais infinito, o que obtemos, pessoal? Eu obtenho que eu faço seno de B sobre o cosseno de B e para mais infinito. Lembrando que esse nosso B está preso no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, para que isso aqui vá para mais infinito, pessoal, o que tem que acontecer? O cosseno de B ele tem que se aproximar de π sobre 2, porque o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Então eu obtenho 1 sobre 0, que vocês sabem que isso faz sentido para vocês, é mais infinito. Vocês concordam? Eu vou colocar aqui de um modo bem grosseiro, pessoal, mas vocês entendem o que está acontecendo. Isso aqui é bem grosseiro. Então, basta eu ter 1 sobre 0. 1 sobre 0, isso aqui vai para mais infinito. Mas 1 sobre 0 é eu ganhar seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2. Isso aqui fornece essa informação. Então isso aqui vai para mais infinito. Então, o meu B ele vai se aproximar de π sobre 2. Isso aqui significa dizer que o B se aproxima de π sobre 2. Essa continha eu quero que vocês façam, pessoal, porque isso vocês devem entender, certo? Fechei aqui o cálculo auxiliar, vou trazer a resposta para cá. Então, esse meu limite aqui, ele vai para π sobre 2. Então, isso aqui é igual a π sobre 2. Então eu conheço essa área. Essa área da figura em amarelo é igual a π sobre 2, pessoal. Então, conseguimos encontrar o valor dessa área de uma figura de uma região que você basicamente não consegue enxergar o final dela. Porque você pode muito bem dizer, professor, mas essa minha linha em vermelho, ela vai tocar o eixo do X. Não, não vai, pessoal. Porque se você aumentar o zoom aqui, você vai perceber que isso aqui ainda tem uma distância muito grande entre essa linha em vermelho, ou essa curva em vermelho e o eixo X. Isso não vai se tocar, pessoal. Vai ter sempre uma abertura, dependendo do zoom que você der, ou do zoom que o seu computador ou o seu celular tiver disponível, né, pessoal? Então, você vai ter sempre abertura. Não vai tocar. E você consegue calcular essa área. Ela equivale a π sobre 2. Aí eu faço um outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte, pessoal. Vou reaproveitar essa informação. Faço um outro exemplo. O outro exemplo é o seguinte. Eu quero saber qual é a área do seguinte conjunto. Conjunto A, que é formado por todo x e y, tá o quê? O meu y é maior ou igual do que 0, menor ou igual do que 1, sobre 1 mais x ao quadrado. E agora, pessoal, o nosso x, ele vai estar variando de quem a quem, pessoal? Ele vai variar de menos infinito a 0, pessoal. Pronto. Então, eu posso fazer x menor ou igual do que 0.
Vou olhar para esse conjunto aqui. Vou pegar esse gráfico, vou colocar ele aqui, que vocês já sabem que, se você comparar esse nosso conjunto A com o conjunto que eu apresentei para vocês aqui em cima, deixa eu voltar aqui ao conjunto A que eu apresentei para vocês, esse conjuntinho aqui, a nossa função f de x está simplesmente na nossa limitação do conjunto A dado no exemplo, como sendo a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, eu vou pegar... Não, esse aqui não, fiquei... Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma interrogação. Então, pessoal, seja... Aqui eu tenho f de x como sendo igual à função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu já sei que essa função ela é contínua em toda a reta R. Então, em particular, temos que essa função ela é contínua no intervalo de menos infinito a zero. Isso aqui eu sei que é verdade. Percebam. Daí, pessoal, o que conseguimos fazer? Daí, quando eu olhar para esse conjunto A, vou pegar aqui a figura novamente. Não dá para aproveitar, né? Vou pegar outra aqui, acho que já foi rabiscado. Deixa aí. Vou pegar outra. Vamos lá. Tá aqui, deixa eu aumentar o tamanho dessa figura. Vou centralizar ela aqui. Pronto, ficou bem grande. Aqui. Aqui é o gráfico da função 1 sobre x, se você considerar o x de menos infinito a mais infinito. Se você olhar para essa função quando x for igual a zero, a função tem imagem 1. Deixa eu mudar aqui a canetinha, ela tem essa imagem. Para o nosso x menor do que zero, eu vou obter o seguinte conjunto, que é o nosso conjunto A. Eu vou obter o seguinte conjunto, eu vou colocar esse conjunto em amarelo. Então, nosso conjunto A é quando o nosso x é menor ou igual do que zero. Vai ser tudo isso aqui, pessoal. Percebam que eu não consigo enxergar o final desse conjunto A. Eu não consigo enxergar. Mas ele está aí, o conjunto A. Só que eu sei, pessoal, que se eu tomar um T genérico, sei lá, vou considerar esse Tzinho aqui. Considerei esse T. Essa reta, aqui a reta, ficou feio, né, pessoal? Essa retazinha aqui, nossa, essa reta, junto com o eixo y e o gráfico da função de 0 a t, que é essa figura em vermelho até aqui, ela vai me dar um conjunto, que é esse conjunto aqui, em azul, que eu vou chamar ele de AT. Para esse conjunto aqui em azul, eu sei calcular a sua área. Calculo essa área através de integral definida, mando t ir para o menos infinito, e quando o t vem para menos infinito, aí sim eu consigo calcular quem é a área do conjunto A. Então, o trabalho se reduz simplesmente a você
calcular uma integral imprópria. Então, o trabalho é esse. Vamos calcular essa integral imprópria. Então, por definição, o que vai acontecer? A área desse nosso conjunto A é simplesmente igual à integral imprópria de menos infinito a zero da função f de x dx, que ainda é igual à integral de menos infinito a zero da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Faltou o limite, né, pessoal? Faltou o limite. Deixa eu colocar o limite aqui. É o limite quando t tende a menos infinito. Deixa eu erguer mais isso aqui. Pronto, aqui tá bom. É o limite quando t tende a menos infinito da integral de t a zero da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Se você olhar para essa integral, repito o limite, quando t tende a menos infinito, essa integral, acabamos de fazer a continha, ela é simplesmente o arco tangente de x, ela é simplesmente o arco tangente de x, variando de t a zero, pessoal. Isso aqui ainda é igual ao limite. Quando t tende a menos infinito, o arco tangente de zero, acabamos de ver que é igual a zero. Então, vai ficar simplesmente zero menos arco tangente de t. Que isso aqui é igual a simplesmente ao limite de menos o arco tangente de t, quando t tende a menos infinito, pessoal. Então isso aqui é igual ao limite, quando t tende a menos infinito, de menos arco tangente de t. Pessoal, mas eu acabei de fazer essa continha para vocês quando t vai para mais infinito. Vocês perceberam que é o seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2 que me dá o mais infinito. Então agora ficou faltando eu olhar para menos infinito. Quando é que isso vai para menos infinito? Aí eu tenho que considerar o caso onde isso vai para menos infinito. Quando é que isso vai para menos infinito, pessoal? Para menos infinito, eu tenho que simplesmente considerar seno de menos π sobre 2 sobre o cosseno de menos π sobre 2. Função seno é uma função ímpar. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. Cosseno de menos π sobre 2 é zero. Menos 1 sobre 0 dá menos infinito. Então isso aqui fica simplesmente menos infinito. Então o nosso t tem que se aproximar de menos π sobre 2. Então isso aqui vai ficar simplesmente menos, que está aqui, ó, eu preservo ele, eu conservo. E o menos do limite, que é π sobre 2. Então isso aqui é igual a π sobre 2. Logo, a área desse conjunto, que eu também não consigo enxergar ao final, mas eu sei quanto que vale essa área, pessoal. Logo, a área A, ela é simplesmente igual a π sobre 2. Percebam. Se você olhar para esse gráfico, intuitivamente você já conseguiria identificar e dizer que não, essa área é igual a essa, porque você tem aqui uma simetria. Então, aqui seria imediato se você olhasse para cá. Fiz as continhas, fiz, mas seria imediato, pessoal. Agora, o mais interessante mesmo
é que você vai somar essas duas áreas e você vai conseguir encontrar a área do conjunto como um todo. Vamos ver. Eu vou fazer, mas você já sabe o que vai acontecer, porque basta somar as duas. Mas eu posso fazer também por integral imprópria. Então, novamente, é um conjunto que você não consegue ver o final desse conjunto, mas dá para calcular a sua área também. Eu vou colocar ele aqui, pessoal. Deixa eu mudar a caneta. Vamos lá. Então, eu quero saber quem é a área do conjunto A, onde A é o conjunto formado por todos x, y, dá o quê? Nosso y é maior ou igual do que zero, menor ou igual do que 1 mais x ao quadrado, e o nosso x ele vai variar agora de menos infinito até mais infinito, pessoal. Agora, esse meu x varia simplesmente no todos, como sendo o conjunto de todos os números reais. Eu quero saber quem é essa área. Então, você já sabe que aqui vai lhe dar a função f de x. Isso aqui você já sabe. Aqui é a função f de x. E agora você consegue fazer essas continhas. Então, seja a função f de x, que é a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O que temos, pessoal? Eu já sei que essa função ela é contínua em todo esse conjunto aqui que fornece a reta R, pessoal. Então, temos que f de x ela é contínua em todo o conjunto R, o conjunto R, que é esse conjunto de menos infinito a mais infinito. Isso aqui é verdade. Daí, pessoal, a área desse conjunto A será simplesmente a integral imprópria de menos infinito a mais infinito da função f de x dx, que é igual à integral imprópria de menos infinito a mais infinito da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, que isso aqui é igual ao limite quando t, lembrando que eu posso quebrar uma integral como essa, eu disse a vocês no início da aula, assim como eu disse na aula anterior, eu posso quebrar. Eu faço t tender a menos infinito, da integral de t a zero, da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, mais, aqui eu faço o limite, quando t tende a mais infinito, da integral de zero a t, da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Essa continha que você vai fazer de modo imediato. Por quê, pessoal? Porque isso aqui será igual a simplesmente ao limite quando t tende a menos infinito. Aqui eu vou obter arco tangente de x com variação de t a zero mais o limite quando t tende a mais infinito da integral de zero a t. Tudo isso aqui sobre 1. Essa continha está feita, pessoal. Professor, não é menos arco tangente de x, não? Aqui é o menos. Aqui? Não, a gente vai conseguir o menos agora, quando substituir o zero e o t. Não é isso? Sim. Então aqui vai ficar com t tendendo a mais infinito do arco tangente de x.
A variação aqui é de 0 a t. Isso aqui é igual a simplesmente o limite. Quando t tende a menos infinito, aqui vai ficar o arco tangente de 0, que é 0. Fica simplesmente menos arco tangente de t, mais. Aí aqui vai ficar simplesmente o limite quando t tende a mais infinito da função arco tangente de t, porque o arco tangente de 0 é igual a 0. Aí o bom é que essa continha já fizemos agora há pouco, pessoal. Então isso aqui é simplesmente menos o π sobre 2, que é π sobre 2, mais π sobre 2, que é igual a π. Logo, a área desse conjunto A aqui é igual a π, pessoal. Mas quem é esse conjunto A? O conjunto A é simplesmente todo esse conjunto. Deixa eu ver, essa canetinha aqui resolve. Pronto. Vou ter que rasurar aqui, é o jeito, pessoal. O conjunto que eu estou considerando agora é todo esse conjunto aqui. Eu não consigo enxergar o seu final, mas eu sei que ele está aqui, ele existe. Eu não consigo pegar nele, não consigo tocar, mas consigo controlar. Está aqui, pessoal. Essa área aqui todinha é π, tem área π. Se você olhar de modo intuitivo, esse conjunto ele é um conjunto simétrico. Essa área do lado direito você já conhecia, ela é π sobre 2. Então, a área do lado esquerdo é o mesmo, é π sobre 2. A área dos dois é eu somar a área 1 mais a área 2, que é π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a π. Então, percebam que vocês conseguiram controlar esse conjunto. Ele é um conjunto que ele explode, ele vai longe, mas eu consegui controlar. Ou melhor, vocês conseguem controlar esse conjunto. Vocês conseguem identificar qual é a sua área. Compreendido? Para frente. Deixa eu olhar aqui o que vocês estão dizendo no chat. Vamos lá, vamos lá. Nada, né? Vamos lá. Então, pessoal, aí vamos continuar, porque até vocês conseguiram calcular a integral de função, onde essa função ela é contínua, até esse momento. Pessoal, mas se essa função apresentar uma descontinuidade, será que eu não consigo fazer as contas? Será? Agora, vamos considerar a seguinte situação. Vou dar a canetinha, né? Até esse momento, a sua função ela era muito boa, pessoal. A função ela é contínua, a função é sensacional. Então, agora, vamos considerar uma função ruim, pessoal, que é a função que apresenta descontinuidade. Consideraremos a nossa f. Sei lá, pessoal, vou considerar essa f como sendo uma função de a B, de A e B, intervalo limitado fechado, chegando em R, contínua no intervalo de A, B, retirando o pontinho C, pessoal. Eu vou retirar esse ponto C. Ou seja, ela apresenta uma descontinuidade em algum ponto. É como você olhar, eu vou olhar para essa reta, ou para esse segmentozinho de reta aqui. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui é o segmento de reta onde a função está definida. E eu tenho um buraco aqui, pessoal.
Esse buraco ficou muito grande, né? Nossa. Poxa. Pronto. O buraco ficou muito grande, né, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu fechar um pouco mais. Pronto. Ou seja, você apresenta uma descontinuidade nesse pontinho aqui. Eu não posso definir a função de um modo tão elegante em todo o intervalo AB, porque eu não posso passar por esse ponto C aqui. A minha função não produz imagem, ou se produz imagem, essa minha imagem eu tenho que retirar esse ponto de problema. É outra situação. Nesse caso, não. Eu estou considerando simplesmente esse caso onde realmente não faz sentido eu falar a imagem da função nesse ponto. Ela é contínua em todo o intervalo, exceto nesse pontinho C, pessoal. E queremos calcular a integral dessa função também definida nesse intervalo, porque lembrem-se, definimos o integral para funções definidas em intervalos onde a função é contínua, pessoal. Agora eu vou considerar um caso onde ela é não contínua, certo? Então, para resolver esse problema, aqui temos a seguinte definição. Deixa eu buscar a definição aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar esse tamanho. Então, a definição é essa, pessoal. Então, a minha função, ela não é limitada no intervalo AB. Aqui eu estou considerando, sei lá, como sendo a minha descontinuidade nesse pontinho A. É isso que eu estou fazendo. E ela é integrável no intervalo de T a B, para todo T pertencente ao intervalo aberto de A a B. Então, agora faz sentido eu calcular essa integral? A integral da função f de x nesse intervalo AB, mesmo com essa nossa descontinuidade. Ou seja, se você olhar para o esboço que eu fiz aqui, assim, é como se você trocasse, pessoal. Você olha para cá e troca. Você coloca o A aqui e o B aqui. Eu vou só tirar só para a notação ficar de acordo com o que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho essa função. Ela não é contínua nesse pontinho A aqui, mas ela é contínua em todos os pontos que estão entre A e B, exceto no ponto A. Logo, ela é integrável em qualquer intervalinho limitado fechado, como esse aqui. E eu quero calcular a integral da função aqui. Percebam. Posso fazer essa conta agora, porque essa integral, agora eu sei como que ela é dada. A integral de AB da função f de x dx também vai cair em um limite ou uma integral imprópria, pessoal. Então, será simplesmente o limite, quando t tende a mais infinito, da integral da função f de x dx de t a b, pessoal. É isso que vamos fazer. Novamente, esse limite depende da sua existência. Aqui, novamente, a integral imprópria. Se ele existe, é finito, ótimo. A integral é convergente, a integral imprópria.
Se ele existe e é infinito, a integral imprópria possui limite infinito, mas não é convergente. Nesse caso, ela é divergente. Se esse limite não existe, a integral imprópria não pode ser determinada e ela é uma integral imprópria divergente. Então, tudo isso faz sentido. Aí, se você voltar para o caso anterior, onde você tem a função agora a minha função f, que é o caso anterior, de a, b em R, ela é contínua no intervalo AB. E eu vou retirar o pontinho C, certo? Então, para todo T que considerarmos, pessoal, para todo T que considerarmos, vou considerar esse T intervalo aberto, né, para não dar ambiguidade. Para todo T, vou considerar o aberto, maior do que A, menor do que C, para todo T entre A e C, eu tenho que a função ela é integrável nesses intervalos, temos que a minha f de A a T, ela é contínua nesse intervalinho de A a T, logo ela é integrável. Então, daí, quando eu olhar para a integral da função de A a T, faz sentido. Daí, pessoal, a integral de A a T da função f de x dx. Isso aqui faz sentido, ou existe, que a função ela é contínua nesse intervalo limitado fechado. Certo? Do mesmo modo, botou S aqui, né? Do mesmo modo, para todo T. Eu vou mudar a notação, né, pessoal? Vou considerar um S. Pronto. Então, para todo S que você considerar maior do que C e menor do que B, eu vou olhar para a função saindo desse meu intervalo limitado e fechado de SB, chegando em R, ela é contínua, logo ela é integrável. Daí, também faz sentido falar no seguinte limite, pessoal. Seguinte limite, não, na seguinte integral. Daí, pessoal, faz sentido a integral de S a B da função f de x dx. Isso aqui agora faz sentido. Aí eu recorro à definição que eu dei aqui em cima, para que eu possa calcular a integral da função f de a b chegando em R, sendo que essa função possui uma descontinuidade nesse meu intervalo, pessoal. Então, o que segue? Segue que agora eu posso dar essa integral simplesmente como sendo uma integral imprópria. Segue que a integral de a B da função f de x dx, isso aqui passa a ser simplesmente, cadê a integral imprópria? A definição é o limite. Pessoal, o detalhe é esse, né? Eu não disse para vocês. O A, ele está tendendo, o T está tendendo a A pela direita, porque aqui você vai se aproximar de A pela direita, mas poderia também me aproximar pela esquerda. Então, a notação só mudaria a questão do aproximando pela direita ou pela esquerda. Então, você tem que olhar para a abertura aqui, onde é que está a descontinuidade, por onde que eu estou me aproximando. Aqui me aproximei pela direita, aqui pela esquerda.
No nosso caso aqui do intervalo AB, com um ponto de problema bem no interior desse nosso intervalo, nós vamos ter duas aproximações. Teremos duas aproximações. Isso aqui será simplesmente igual ao limite. Deixa eu escrever esse intervalo aqui, pessoal. Vou escrever ele aqui. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho B. Aí, cadê nosso ponto de problema? Nosso ponto de problema será esse aqui, pessoal. Aqui é o nosso pontinho C. Pronto. Percebam, se você olhar para cá, você consegue calcular uma integral imprópria se aproximando de C pela esquerda. Então eu trago para cá. Isso aqui é o limite quando T, que é o S, né? Embaixo é o S. Só para não dar confusão, pessoal, só para isso. Mas fique ao critério de você adotar qualquer variável. O S se aproxima de C pela esquerda, da integral de a S, não, aqui é pela... Não, aqui é pela direita, pessoal, aqui é o T. Pela esquerda aqui é o T. Aqui é o T. Pela esquerda será o T. Deixa eu voltar aqui em cima. Pela direita é o S. Pela esquerda é o T, não? É o T, pronto. É o T mesmo. Só para ficar a notação diferente. Mas pode colocar mesmo se quiser, pessoal. De A a T, da função f de x dx. Fiz essa continha, aí agora eu faço a outra. Que é nesse intervalo aqui. Aqui deixa eu colocar o nosso tzinho. E aqui é o S. Então agora também eu calculo mais a limite quando T, quando S se aproximar de C. Agora eu vou me aproximar de C pela direita, pessoal. Percebam. Pela direita, da função f de x dx. Faltou a integral. Faltou a integral. Da integral de quem, né, pessoal? Da integral de S a B de f de x dx. Vamos conferir, para ver se está de acordo com a definição. Vamos lá. Aqui tem de C. De C. Vamos lá. De A a C. Fixei o T. Então, fica o limite com T se aproximando pela esquerda. Da integral de A a T, correto? De S a B com S se aproximando de C pela direita. Tudo corretinho, pessoal? Tá tudo corretinho. Então, é dessa forma que eu vou calcular essa integral imprópria aqui. Será dessa maneira aqui, pessoal. Então, agora faz sentido você calcular a integral de uma função descontínua em um ponto. Você já conhecia no caso da continuidade, agora também conhece no caso da descontinuidade. Por exemplo, vamos fazer uma continha. Por exemplo, eu quero calcular a integral da função 1 sobre raiz quadrada de x dx, variando de 0
a 1, pessoal. É isso que nos interessa, calcular essa integral. Vamos fazer a conta. Então, o primeiro passo é ver se essa função é uma função integrável nesse intervalo, né? Ou melhor, se ela é contínua. Então, seja f de x como sendo igual à função 1 sobre raiz quadrada de x, pessoal. Se você olhar para essa função não é contínua no ponto zero. Temos que fx, ela não é contínua em x igual a zero. Ah, eu não posso fazer essa conta? Não. Você não vai poder aplicar o que tínhamos anteriormente, que são as integrais definidas e indefinidas, como tínhamos feito anteriormente, mas você pode aplicar integral imprópria. Como que eu faço isso? Vamos olhar para esse intervalo. O intervalo é esse aqui, né? De 0 a 1. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 1. A função não é contínua no zero, então eu vou deixar aqui aberto. Ela não é contínua aqui no zero. Mas eu quero calcular essa integral. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar t maior do que 0, menor do que 1. Vamos tomar tzinhos como esse aqui, bem próximo de 0. Eu faço esse t se aproximar de 0, pessoal. Eu vou fazer esse meu t se aproximar de 0. Pessoal, se você olhar para esse t se aproximando de 0, esse t se aproxima de 0 pela direita. Conseguem perceber? Então, eu estou me aproximando de 0 pela direita. Ah, então agora basta eu olhar para esse problema do ponto de vista de integral imprópria. Então, por definição, percebam que a descontinuidade ela não está no interior do intervalo, ela está no extremo, não está no interior. Como está no extremo, eu vou reduzir a conta principal. Eu vou reduzir a conta a apenas uma parcela como essa, pessoal, que será simplesmente essa segunda parcela. Se fosse um ponto interior, o ponto de descontinuidade fosse um interior ao intervalo, aí sim eu teria duas parcelas. Mas como é no extremo, eu tenho apenas uma parcela. Eu não tenho mais duas parcelas. Então, por definição, o que acontece, pessoal? A integral de 0 a 1 da função 1 sobre raiz de x dx, isso aqui será igual a quanto, pessoal? Isso aqui será igual a simplesmente ao limite. O nosso t está se aproximando de 0 pela direita, da integral de t a 1 da função 1 sobre raiz quadrada de x dx. Essa continha vocês sabem fazer. Então, eu repito o limite. Quando t se aproxima de 0 pela direita, resolvo essa integral. Ela é simplesmente fica a integral de x elevado a menos 1 meio, pessoal. Fica menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Menos 1 meio mais 1 dá menos 1 mais 2, dá menos 1 meio. Então, fica 2, é isso? Fica o quê? Fica 1 sobre... fica 1 sobre raiz de x vezes 1 meio. Fica 2 sobre raiz de x. É isso, né, pessoal? É isso mesmo? Menos 1 meio mais 1. É isso, né, pessoal? Fica a mesma coisa que 2 raiz de x. É isso mesmo. Então, fica simplesmente 2 raiz de x, variando de t a 1.
isso aqui ainda é o limite. Quando t se aproxima de zero pela direita, quando x for igual a 1, eu obtenho 2 raiz de 1, que é 2, menos quando x for igual a t, eu obtenho 2 raiz de t. Isso aqui eu vou aplicar o limite fazendo t tender a zero pela direita, pessoal. Isso aqui vai para onde? Isso aqui é simplesmente 2 menos zero, que é igual a 2. Então, agora, essa integral imprópria é uma integral convergente e ela converge para 2, pessoal. Portanto, essa aqui é uma integral imprópria convergente para 2. Pessoal, a noção de área aqui faz sentido também. É a mesma coisa. Você pode simplesmente também calcular a área desse conjunto. Deixa eu escrever aqui. Note ainda que faz sentido a área. Faz sentido a área do seguinte conjunto. Embora a função seja uma função descontínua, pessoal. Esse seria o conjunto. O conjunto que eu vou chamar de A. Deixa eu olhar para esse conjunto. É formado por todo x, y. Tal que o nosso y ele é maior ou igual do que zero. Maior estrito, né, pessoal? Maior estrito. Ele não vai ser igual a zero, não. O nosso y é maior ou estrito do que zero. Menor ou igual do que 1 sobre raiz de x. E o nosso x, ele varia entre 0 e 1. Aí aqui eu vou deixar esse 0 em aberto, porque a função não faz sentido quando x é igual a 0. Então, eu vou olhar para esse conjunto aqui, faz sentido eu calcular a área desse conjunto. Por quê, pessoal? Ora, a área desse conjunto A é simplesmente a integral de 0 a 1 da função 1 sobre raiz de x dx, que acabamos de calcular essa integral e ela é igual a 2, pessoal. Isso aqui existe e é igual a 2. Então faz sentido também falar nessa área. Vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu olhar aqui o chat. Cadê vocês, pessoal? Vamos lá, outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte. Eu quero calcular. Vou colocar a área, pessoal. Ele já faz duas coisas ao mesmo tempo, certo? É melhor. Vou colocar a área que vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Calcule, caso exista, a área do seguinte conjunto, pessoal. A área do conjunto, nosso conjunto é o conjunto A, que é formado por todo xy, tal que esse nosso y, ele é maior do que zero, menor ou igual a 1 sobre x ao quadrado, e o nosso x ele vai variar de 0 até 1, pessoal. Eu quero calcular caso exista a área desse conjunto. Então, vamos dar nome para as coisas. Então, quando você olhar para esse conjunto A, de imediato você consegue extrair a sua função f de x,
que é a função 1 sobre x ao quadrado, aqui é a função f de x, a função 1 sobre x ao quadrado, aqui eu tenho o nosso a como sendo igual a 0, o nosso b como sendo igual a 1. Tá, pessoal, então vamos dar nome para as coisas. Seja f de x igual à função 1 sobre x ao quadrado, o que temos, pessoal? Temos que essa função, ela não é contínua quando o nosso x for igual a 0. Temos que f, ela não é contínua em x igual a 0. Então, como ela não é contínua em x igual a 0, eu não posso aplicar diretamente a noção de integral definida para calcular essa área, que seria imediata. Eu vou ter que tratar disso aí como uma integral imprópria, certo? Então, daí, por definição, eu vou ter que olhar para isso aqui como uma integral imprópria. Então, eu obtenho que a área desse meu conjunto A é simplesmente a integral imprópria de 0 a 1 da função f de x dx, que ainda é igual à integral de 0 a 1 da função 1 sobre x ao quadrado dx, que isso aqui é igual a simplesmente o limite. Agora vamos ver para onde é que esse limite está se aproximando, pessoal. Deixa eu colocar aqui um intervalinho. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Aqui ele é aberto. Por que ele é aberto aqui? Porque a função não é contínua nesse ponto. Aí, lembrando que eu disse a vocês, vocês vão tomar t's como esse aqui, maior do que 0, menor ou igual do que 1. Você vai fazer esse t se aproximar do ponto de descontinuidade. Vou fazer o t se aproximar de 0. Como? Pela direita, a direita de 0. Então, agora eu trago essa informação para cá. Faço o t tender a 0 pela direita. Da integral. Agora eu vou trocar esse meu 0 pelo t. Porque o t maior do que 0, a função definida no intervalo de t a 1 ela é contínua, logo ela é integrável. Isso aqui agora faz sentido, pessoal. Ficou feio, né? Ficou feio. A integral de t a 1 da função 1 sobre x ao quadrado dx. Pessoal, mas o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é igual a simplesmente o limite quando t se aproxima de 0 pela direita. Se você integrar a função 1 sobre x ao quadrado, você consegue de imediato essa integral. Ela será igual a simplesmente x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então, fica 1 menos 1 sobre x, variando de t a 1. Isso aqui ainda é igual ao limite quando t se aproxima de 0 pela direita. Quando t for igual a 1, eu vou obter que isso aqui é igual a menos 1. Quando x for igual a 1, essa expressão é igual a menos 1. Quando x é igual a t, eu obtenho menos 1 sobre t, que fica mais 1 sobre t. Eu vou aplicar o limite aqui, pessoal. Quando você aplicar o limite aqui, para onde que esse limite vai, pessoal? Essa é a pergunta. Com t tendendo a 0. Isso aqui vai para menos 1. Se eu faço t tender a 0 pela direita, a função 1 sobre t
Isso aqui vai para mais infinito, vocês concordam? Isso aqui é mais infinito. Menos 1 mais infinito é igual a mais infinito. Então, essa função, a integral imprópria dessa função é igual a mais infinito. Ela é divergente, até tem o valor, pessoal, mas ela é divergente. Então, daí, isso aqui é uma integral imprópria divergente. Ela até tem limite, mas é infinito. Ela é divergente para mais infinito. Certo? Eu até conheço essa integral imprópria, mas é mais infinito. Então, o que segue é que esse nosso conjunto ele possui área infinita, pessoal. Vamos lá. Segue o quê? Vamos lá. Só um instante, pessoal. Segue que esse meu conjunto A, a área desse conjunto A, ela é igual a mais infinito. Então, esse conjunto é um conjunto que possui área mais infinita, pessoal. Você pode até fazer o esboço desse conjunto. Vamos fazer aqui o esboço para enxergar ele. Ficou feio. Então, mas basicamente o quê? A função 1 sobre x, quando x é igual a 1. Vou tomar x igual a 1 como sendo esse valor. A minha função tem imagem 1 aqui. Então, aqui você tem o par 1 e 1. Quando x é igual, se aproximar de zero, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? À medida que eu me aproximar de zero. Quando o x for igual ao meio, eu vou obter 1 sobre 1 quarto. Ela é igual a 4, ela vai subir, né, pessoal? Ela vai subir. Quando o x for igual a valor muito grande, por exemplo, x igual a 4, eu vou obter 1 sobre 16, ela fica bem pequena. Então, para x para cá, ela diminui, x para cá, ela aumenta. Então, eu tenho que aumentar aqui, ela vai subir. Ficou feio, né, pessoal? Então, ela vai fazer isso aqui. Quando x é igual a 1 meio, fica 1 sobre 1 quarto, que dá 4, fica lá em cima. Então, ela vai fazendo isso aqui. Pronto. Aí, aqui ela continua, mas essa parte não nos interessa, pessoal. O que nos interessa é que ela está se aproximando aqui de zero. Ela está se aproximando de zero, ela está cada vez mais se aproximando aqui do eixo do y. Percebam. Ela está vindo para cá. Ela está vindo para cá. Aí o que acontece? Se você fixar um t aqui nesse conjunto, ó, eu vou limitar. Nosso conjunto é esse conjunto todo aqui, pessoal. Esse é o nosso conjunto. Eu quero calcular a área desse conjunto A aqui. Se tomarmos um t maior do que zero, por exemplo, vou tomar esse tzinho aqui. Ele é maior do que zero. Aí eu vou limitar aqui, aqui. Para esse t maior do que zero, essa área aqui conseguimos calcular, pessoal. Conseguimos calcular simplesmente aplicando a noção de integral definida. Essa continha está feita aqui. Para esse t que eu fixei,
para esse T aqui, a área desse conjunto AT, que é esse conjunto aqui, fizemos daqui, pessoal, esse valor aqui é menos 1 mais 1 sobre T. De zero. Então, vou fazer T se aproximar de zero aqui pela direita. Quando eu faço isso, essa área explode, pessoal. E a área desse conjunto em branco, deixa eu mudar a canetinha, né? A área do conjunto em branco, ela passa a ser simplesmente uma área infinita, que é essa área aqui que eu estou tracejando agora, junto com a área amarela, pessoal, que é a área de tudo. Ela tem área infinita. Essa é a sutileza. Então, esse conjunto é um conjunto que possui área infinita. Outro exemplo. Vou pegar esse exemplo aí para auxiliar. Vamos calcular a seguinte integral imprópria. A integral imprópria de menos 1 a 0 da função 1 sobre x ao quadrado dx. Por que eu disse que aqui é uma integral imprópria, pessoal? Tenho aqui uma integral imprópria pelo seguinte. Então, vamos lá. Por que temos aqui uma integral imprópria? Eu afirmei isso de imediato. Porque se você olhar para a função f de x, é a função 1 sobre x ao quadrado? O que temos, pessoal? Eu tenho que essa função ela é descontínua no zero. Então, calcular essa integral é calcular uma integral imprópria. Temos que f ela é descontínua em x igual a zero. Certo? Então, por isso que estamos diante de uma integral imprópria. Então, daí, quando eu aplicar a definição, a integral de menos 1 a 0 da função... Deixa eu escrever aqui mais embaixo. Daí, pessoal, a integral de menos 1 a 0 da função 1 sobre x ao quadrado dx. Isso aqui será igual a simplesmente ao limite. Novamente, vamos entender. Aqui agora eu tenho menos 1. E aqui eu tenho 0, pessoal. No zero tem uma descontinuidade. Então, eu vou tomar valores próximos de 0, que são nossos t's, e vou fazer esse t se aproximar de 0. Só que agora ele vai se aproximar pela esquerda. Eu trago para cá essa informação. Vou fazer o t se aproximar de 0 pela esquerda. Da integral de menos 1 a t. Você poderia considerar o s, não tem problema não. A internet está só falhando. Nossa. A t da função 1 sobre x ao quadrado dx. Isso aqui é o limite. Quando t se aproxima de 0 pela esquerda, essa integral você já conhece. É simplesmente menos 1 sobre x, variando de menos 1 a t. Isso aqui é o limite. Quando t se aproxima de 0 pela esquerda, da expressão de quem, pessoal? De menos 1 sobre t, menos, aí vai ficar menos 1 sobre menos 1, que dá mais 1, então fica menos 1. É isso mesmo. Menos, com menos dá mais, com menos da expressão fica menos.
Se eu faço t tender a zero pela esquerda, pessoal, a função 1 sobre t, isso vai para onde? Vai para menos infinito. Mas eu já tenho menos aqui na expressão, então fica mais infinito. Então isso aqui é igual a mais infinito menos 1, que vocês sabem que isso aqui é igual a mais infinito. Então, essa minha integral imprópria, ela diverge para mais infinito. Aí, para complementar este exemplo, vamos fazer o seguinte, pessoal, só para complementar. Vamos calcular a integral imprópria de menos 1 a 1 da função 1 sobre x ao quadrado dx. Por que eu estou afirmando que aqui é uma integral imprópria, pessoal? Porque quando você olhar para essa função, você já sabe que ela apresenta uma descontinuidade ao longo do intervalo. Então, seja f de x a função 1 sobre x ao quadrado, o que temos, pessoal? Temos uma descontinuidade. Então, temos que f de x ela é descontínua que eu tenho menos 1, aqui eu tenho 1, e a descontinuidade está justamente aqui no zero, pessoal. Agora sim, a descontinuidade está no interior do intervalo. Então, agora eu vou me aproximar duas vezes dessa função. Eu vou me aproximar aqui pela esquerda com S, não sei se é S ou T, não lembro mais, mas fica ao critério de vocês. Aqui eu vou me aproximar com S, fazendo S se aproximar de zero pela esquerda. Por definição, o que vai acontecer, pessoal? Por definição, eu vou ganhar aqui a integral imprópria. Por isso que ela é imprópria, porque eu estou diante de uma função descontínua. Da função 1 sobre x ao quadrado de x. Isso aqui é igual a simplesmente ao quê, pessoal? Isso aqui é igual a simplesmente a integral imprópria de menos 1 a 0 da função 1 sobre x ao quadrado de x, mais a integral imprópria de 0 a 1 da função 1 sobre x ao quadrado dx. O bom é que essas continhas já foram feitas, pessoal. Já fizemos. Esse primeiro fator é mais infinito e o segundo fator é mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito e a integral imprópria diverge para mais infinito, pessoal. Portanto, essa integral imprópria de menos 1 a 1 da função 1 sobre x ao quadrado de x, ela diverge para mais infinito, pessoal. Ela é divergente.